a chamada, o qual nós obtivemos aí no ano de 2009, foi para mim, para minha esposa, para nossa família, um grande desafio, porque estávamos aí morando em outra cidade, nossa cidade natal, em Cândido Godói, trabalhando sempre na obra, desde os 16 anos, sempre ministrando já a palavra, pregando, cumprindo escalas, buscando realizar a vontade do Senhor. Mas em 2009, quando estávamos aí alcançando sonhos, a construção de uma casa própria, tivemos uma estruturação, uma empresa, o qual o Senhor tinha nos abençoado e prosperado, e o Senhor colocou o desafio de nós estarmos atendendo a um chamado, de realmente nos movermos numa direção totalmente pelo reino, e quando buscamos a confirmação, o Senhor fez em nossos corações deixar muitas coisas para trás, aquilo que então tínhamos construído, deixamos realmente em segundo plano para obedecer uma chamada. E nesse sentido, Deus usou a pessoa do pastor Gilmar Gunt, da pastora Patrícia, e em direção com a Igreja de Cristo de Novo Machado, recebemos aí um convite de estarmos vindo a 3 de maio para estarmos aí auxiliando os trabalhos. O pastor Gilmar Gunt era o pastor do campo de Novo Machado, 3 de maio era uma congregação pertencente a esse campo, e viemos para atender a congregação de 3 de maio. No ano 2009, eles assumem uma outra igreja, e neste ano 2009, então, nós recebemos o evangelista Márcio com a sua família para serem obreiros auxiliares e de ajudar nesse trabalho. E nós viemos aqui para dar a sequência desse trabalho que estava já acontecendo, e realmente nos movemos realmente com o amor o qual fomos acolhidos, porque estávamos agora em uma terra estranha. Não conhecíamos nada aqui em 3 de maio, e aí a nossa primeira acolhida aqui na cidade foi através da pessoa do nosso irmão Nercilino dos Santos. Foi a primeira casa ao qual nós tivemos o contato, o qual logo juntamente com a Geni, com a família, nos abraçaram com muito carinho, nos acolheram e realmente tornaram a mostrar realmente aquilo que estava acontecendo já nessa cidade através daquilo que já tinha sido feito. Então, chegamos aqui nesse momento. Como está a igreja hoje? Os que começaram não foi fácil. O pastor Márcio também não foi fácil. O pastor Márcio era evangelista também. Inclusive tive esse prazer, porque quando eu fui o presidente, nós pedimos a consagração dele, com a nossa diretoria, E hoje ele é pastor, Deus que abençoe, ele está trabalhando, fazendo um bom trabalho, e Deus que abençoe, Deus tem um plano para cada um. E eu acho que o dele foi concluído assim. E aí Deus começou a estabelecer grandes coisas, começamos a sonhar, e me lembro sempre da situação como iniciamos. Tudo era um processo de início, tendo aí muitas dificuldades, muitas problemáticas, ainda realmente se direcionando num propósito de alcançarmos o melhor para a igreja. E Deus começou a trabalhar e alcançar propósitos em nossos corações, em desafios, em projetos, e aí tornamos a avançar naquilo que Deus estabeleceu. Então nós vendemos o Fuquinha lá em Cruzeiro, vendemos, e aí ficou de a pé, só com o carro do pastor Márcio, que fazia as visitas, buscar pessoas, Daí eu tinha um golzinho 95 quadrado, e o pastor sempre estava sempre me vender para a igreja, E eu não queria vender o carro para a igreja, não queria vender para ninguém. Deixei de vender para um outro senhor aí e acabei vendendo para a igreja por menos valores. Se foi Deus tocou no meu coração, com certeza eu não teria vendido. Aí foi o primeiro carro, depois do Fusca, que a igreja concluiu esse carro, Logo que nós chegamos, a igreja era ainda no pavimento pequeno, e ali o pastor Márcio sempre trabalhando, correndo atrás para alcançar almas para o reino de Deus. E nós vemos que a cada dia que passava o trabalho ia se desenvolvendo mais, e pessoas vindo e aceitando a Jesus, e isso alegrava o nosso coração. Então Deus começou a alcançar aquilo que a Bíblia vai falar, que um é o que planta, outro é o que rega, mas o crescimento vem do Senhor. Agradecemos também o pastor Renato, que esteve com nós, depois também o pastor que está até hoje com nós, o pastor Márcio, que teve muito tempo com nós já aqui, um presente de Deus que Deus tem dado para nós.
todos os pastores que aqui tiveram. Pela graça de Deus, nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E entendemos que, como a Bíblia vai falar, que o que planta, o que rega, não é nada. Quem é tudo é o nosso Deus. E nós vimos Deus abençoar, alcançando um crescimento, trabalhando junto com o pastor Gilmar Gunt e sua família, juntamente com a igreja de Novo Machado, tendo irmãos sempre vindo de lá, cumprindo escalas, realmente num propósito de avançarmos. E logo na chegada, a igreja ainda era bastante pequena, poucos membros, mas uma igreja bem acolhedora, onde nós nos sentimos em casa, fomos bem tratados, e passar do tempo nós já nos envolvemos nos trabalhos e logo já começamos a participar da diretoria da igreja, e assim nós começamos juntos a desenvolver todo o trabalho da igreja, e a igreja começou a chegar mais membros e se desenvolvendo, e para nós foi muito bom estar participando desses momentos de experiências. Se Deus estabeleceu um crescimento, um desenvolvimento, almas realmente foram salvas, famílias foram reconciliadas, também famílias vieram no sentido de congregar conosco, que sentiram de estar nos ajudando, e aí uma vasta direção de pessoas. Deus começou a trazer, realmente nos surpreendendo a cada culto, com visitantes, com pessoas novas, e nos cultos de ceias agregando novas pessoas para estarmos juntos. Quando esses servos do Senhor falaram que ao lado, assim, lá da direita, ia ser uma construção muito grande, e foi se passando o tempo. Então eu, nas minhas orações, eu pedia, mas Senhor, quantas pessoas falaram que nós íamos ter uma igreja grande, uma igreja cheia de membros, e agora isso praticamente está no mesmo? O que está acontecendo? E eu fui insistindo na oração. Quando Deus começou a fazer o crescimento acontecer, nós nos vimos pequenos em nosso espaço. A construção do templo, do primeiro templo, era 17 metros de comprimento por 9, e vimos a necessidade de termos uma ampliação. Então, no ano de 2010, sonhou-se então o projeto de nós estarmos iniciando aí realmente a construção de um pavilhão, de um salão, onde poderíamos estar realizando outras atividades e assim nos movendo e estabelecermos coisas maravilhosas em Deus. Então nós tornamos em Deus alcançar o projeto. E eu me lembro da primeira reunião então que fizemos com a Igreja de Cristo aí de Novo Machado, com os irmãos na época de Mundo Stein, e de nós iniciarmos a construção de um pavilhão. E aí fizemos a reunião juntamente com a diretoria local aqui, e tínhamos um sonho de construir um pavilhão de uma metragem de 12 por 15. E eu me lembro como hoje, o Edmundo chega e diz: Márcio, é necessário você já construir um outro formato, pensando no futuro. E disse, no mínimo, vamos construir 15 por 15. E olhávamos às vezes para as dificuldades, porque em toda a história dos nossos quase 15 anos aqui, nós tudo que construímos sempre foi sem ter um caixa, sem ter o recurso à disposição, sempre nos movendo através da fé e ao mesmo tempo esperando sempre a autorização de Deus para fazer. Nunca nos direcionamos naquilo que nós queríamos, sempre pedindo: Deus, se é da tua vontade. E quando Deus confirmava, nós iniciávamos as construções, os projetos, aquilo que estava diante de nós. E depois que foi construído a primeira, que era um pavilhão de festas, né? Daí uma noite Deus me deu a resposta: olha, agora vai dar o crescimento da igreja. Porque como é que o povo ia vir se não tinha nada? E agora então foi visto o esforço que essa igreja teve, né? Inclusive deu festas maravilhosas, desde, por exemplo, o churrasco, o buffet, foi uma coisa muito bem organizada, que muitas e muitas pessoas agradeciam. Olha, nós nunca vimos, por exemplo, um buffet tão maravilhoso, e tudo estava muito bem. Então, realmente entendemos e aceitamos e dizemos vamos, e estamos juntos. Na época, pastor Gilmar, Edmundo como presidente de Novo Machado, Nercelino, Nilson, Clóvis aqui de 3 de Maio e outros irmãos
irmãos também que estavam envolvidos, Cláudio Mir Bender, e nos direcionamos nesse contexto e vamos construir o primeiro salão. Iniciou-se em 2010 a construção, se tornou um pré-moldado, que com muita dificuldade se passou aí praticamente 3 anos para podermos levantar paredes, para podermos aí terminar realmente a parte de reboco e enfim colocarmos abertura. Então estivemos trabalhando junto nessa igreja até 2013, quando então se entendeu de fazer a emancipação dessa igreja, dando a autonomia, então desvinculando ela de Novo Machado, que até então tinha trabalhado, investido, dando um suporte muito importante para essa igreja, com essa visão muito boa que a Igreja Evangélica de Cristo Novo Machado teve e continua tendo, junto com a sua diretoria, dando esse máximo de apoio na implantação que havia sido feito para essa igreja de Novo Machado, nesse sentido de investir para o crescimento de 13 de maio. E por um determinado momento nós já vimos que era necessário buscar recursos para que o pastor Márcio, sendo evangelista, aí nós, juntamente com a diretoria, nós conversamos e vimos a necessidade de buscar com a convenção para nós fazer com que o evangelista Márcio se tornasse o nosso pastor. E isso de fato aconteceu. Foi uma bênção, né, que o pastor Márcio foi consagrado ao pastor e nós estávamos nesse trabalho, né, na diretoria, no qual o Moner Celino era o presidente, daí tinha o Nestor, os irmãos todos, né, envolvidos nesse trabalho, e Deus abençoou de uma forma tremenda. E foi só crescendo como está hoje a obra do Senhor. E eu naquele tempo era secretária, fizemos todo o trabalho, fizemos, né, uma carta pedindo então a convenção, o pastor Gilmar, para que o pastor Márcio fosse consagrado ao pastor. Então foi de Deus, né? Hoje é o nosso pastor e é presidente nacional. Então Deus estava já no projeto de tudo. Então, em 2013 houve a emancipação e filiando então 13 de maio para a convenção das igrejas de Cristo, e também a pessoa do evangelista Márcio para a ordenação pastoral, para ele assumir como pastor titular a igreja de 13 de maio. Então, nesse ano nós entregamos também toda a responsabilidade, deixamos de ser o pastor de 13 de maio, e eu louvo a Deus por estes anos que Deus nos deu o privilégio, esses 8 anos que estivemos juntos pastoreando, pela dedicação, empenho e esforço de toda a igreja, junto com seus obreiros da época, o evangelista Márcio, que trabalharam muito para esse crescimento dessa importante obra. No ano de 2013 também a Igreja de Cristo tornou-se emancipar, tornando um campo independente, tornando a entender tudo que Novo Machado fez. Foi algo extraordinário, porque sem Novo Machado não teria acontecido a Igreja de Cristo em 13 de maio. E eu louvo a Deus, estou muito feliz pela visão que Novo Machado teve, pela aderência de 13 de maio, pelo entender desta visão que foi gerado dentro da igreja. E hoje, 20 anos da história, que vemos essa igreja nesse auge de crescimento, nessa expansão, e louvamos a Deus por isso. Então, hoje, como pastor, digo que estou muito feliz por aquilo que Deus tem feito, pela salvação de almas, pelos milagres, pela grande obra que está acontecendo na Igreja Evangélica de Cristo em 13 de maio. Parabéns pelos 20 anos de história, parabéns toda a querida igreja, todas as famílias que fazem parte dessa linda obra, pastor Márcio e a sua família, e que o Senhor prospere abundantemente esta obra, que ela continue crescendo, expandindo, conquistando no reino de Deus, e que permaneça até a volta de Jesus. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher.